Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Vamos, meus amados irmãos, dar continuidade ao pequeno estudo devocional que temos feito, com a graça de Deus, no livro de Gênesis, ao longo desta série que Deus colocou no nosso coração a vontade e as condições de fazermos. E hoje, dando prosseguimento a esses nossos estudos, nós consideraremos o capítulo 5 inteiro de Gênesis. Eu costumo fazer sempre perícope a perícope, mas observando o capítulo 5, que trata de genealogia, eu entendi por bem, pela graça do Senhor, de nós fazermos um breve estudo devocional no capítulo 5 inteirinho do livro de Gênesis, porque a temática basicamente é a mesma. Então, iremos fazer, neste caso, essa exceção, nós leremos e consideraremos esses versículos, essas diversas perícopes, apenas em um material de estudo temático, que é esse que nós estamos fazendo hoje. Ok? Então, eu peço que você abra a sua Bíblia. A versão que nós utilizamos é a versão ARA, Almeida, Revista Atualizada. Nós iremos ler as perícopes que estão em Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 17. Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 17. Aqui do lado você pode observar que eu tenho procurado colocar para os irmãos o texto bíblico para facilitar a sua leitura, para facilitar os nossos estudos, mas não esqueça de abrir a sua Bíblia. É sempre importante abrir a sua Bíblia para que nós possamos nos debruçar, nos dedicar, esquadrinharmos a palavra de Deus com piedade, com devoção, para que Deus fale conosco na sua misericórdia. Vamos ler? Assim diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu.
Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor amado, nós te louvamos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te agradecemos por essa oportunidade de podermos nos debruçar em tua santíssima palavra. Nos ensina, Senhor, aquilo que queres. Faz a tua vontade em nossas vidas. Limpa os nossos corações, as nossas mentes, enfim, todo o nosso ser de qualquer pecado, em nome de Jesus Cristo. E nos ajude a sermos cumpridores da tua palavra e não meros ouvintes. Nos livra, Senhor, de falarmos qualquer heresia aqui. E conduza e leve nossa mente cativa à tua santíssima vontade e palavra. É o que nós te pedimos, no nome santo do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós lemos aqui diversas perícopes, como eu apontei aos irmãos, mas o que nos salta aos olhos nestas perícopes justamente é, inclusive, o tema que a versão Ara traz, capitaneando este capítulo, que é justamente os descendentes de Adão. Os descendentes de Adão. Sobre esta temática, os descendentes de Adão, pela misericórdia do Senhor Deus, Moisés foi inspirado a registrar esta genealogia de Adão. E a primeira coisa que nós temos de dizer, e que nós já falamos em ocasião passada, é que aqui se trata de um relato histórico. Nós acreditamos e temos fé, até pelas evidências também que nós temos por meio das ciências que nós desenvolvemos ao longo dos anos, como, por exemplo, a arqueologia, a geologia, a própria história, a filosofia, a teologia, que é a mãe de todas as ciências, nós compreendemos que aqui nós estamos diante de um relato histórico, de um relato cronologicamente correto, do apontamento de datas, de eras, de idades corretos e perfeitos.
registrados por Moisés. Até porque, primeiramente, acreditamos, o Espírito Santo confirma em nossos corações este relato bíblico, histórico. Sabemos que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é inerrante, infalível, apta a nos ensinar tudo, como diz Paulo em sua epístola a Timóteo. Neste capítulo 5, nós temos as figuras de personagens importantes, como, por exemplo, Adão, como, por exemplo, Sete. Depois nós temos Enos. Depois nós temos Cainã. Depois nós temos Maalalel. Depois nós temos Jared. Depois nós temos Enoque. Depois nós temos Metusalém. Em seguida nós temos Lameque. Depois nós temos Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Observe que, à exceção de Noé, à exceção também de Enoque, à exceção de Adão, todas as demais menções a estes personagens, ou seja, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Metusalém e Lameque, nós temos na figura destes personagens bíblicos a descrição meramente de seus nascimentos, das suas idades, de quando geraram os seus filhos e das suas mortes. Já em Adão, como nós vimos em Enoque, em Metusalém e em Noé, nós temos outras considerações e registros que foram feitos por Moisés, dando uma diferenciação no que tange a estes personagens bíblicos que não foram dados ou registrados de maneira diferenciada por Moisés. E isso tem uma importância que nós veremos a seguir. Mas, em um primeiro momento, como nós já demonstramos aos irmãos, nós podemos observar que Adão, ele foi criado à semelhança de Deus. Ele foi criado em perfeita comunhão com Deus. O Senhor Deus andava com Adão na viração do dia no jardim do Éden. Já Sete, ele nasce à semelhança de Adão. E nós observamos que entre Adão e Sete há a queda, ao pecado. E a linhagem de Adão é afetada por esta queda. E há justamente a transmissão deste pecado original para Sete.
Então, se Adão foi criado segundo a imagem, conforme a semelhança perfeita de Deus, a queda torna esse Adão imperfeito, mortal, rebelde naturalmente pelo seu coração corrompido, morto em seus delitos e pecados, e esta natureza corrompida, decaída, é transmitida a Sete e a todos os demais descendentes de Adão, inclusive nós. A partir desta queda, a imagem de Deus no homem, ela se desfigura por conta do pecado. E nós já observamos que o versículo 5, aqui registrado, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Esse versículo 5, ele registra o cumprimento físico das consequências do decreto de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então observe que este decreto de Deus ele é cumprido fisicamente em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Já o cumprimento espiritual, a morte espiritual de Adão, ocorre no mesmo instante em que Adão peca. Podemos observar também uma diferenciação na figura do relato de Enoque. Diferente daquela fórmula utilizada aqui por Moisés, que aponta, como já demonstrei a vocês no estudo da perícope anterior, onde ele aponta o personagem, no caso aqui 7, depois o tempo que ele vive até gerar o seu descendente principal, viveu 105 anos, gerou a Enos. Depois aponta quanto tempo depois que ele gera Enos ele vive. No caso de 7, depois que gerou a Enos, viveu 807 anos. Depois aponta a quantidade de dias totais que o personagem viveu. Todos os dias de 7 foram 912 anos. E em seguida diz, aplicando a sentença do Senhor por conta da queda, não só do pecado original transmitido de Adão a todos nós, mas por conta dos nossos próprios pecados, a morte. Isso acontece em todos os personagens apontados e narrados por Moisés aqui no capítulo 5. Como eu mostrei aos irmãos, algumas diferenças, alguns dados históricos são-nos apontados para personagens específicos. Como, por exemplo, nós temos a figura aqui de Enoque. Vamos ler aqui. Versículo 18 a 24. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Aí vem Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então observe que a figura de Enoque, craseado, nos é trazido à baila informações distintas e específicas por conta da importância desse personagem bíblico. É importante nós dizermos que tanto aqui o Enoque e o Lameque desse texto, que está em 18, 24, eles não devem ser confundidos, Lameque posteriormente, né? Eles não devem ser confundidos com os Enoque e Lameque, filhos de Caim, que o capítulo 4 menciona. O Enoque do versículo 18 se refere aqui ao 7º descendente de Adão. Como nós podemos observar em Judas, versículo 18. Veja, Judas, no Novo Testamento, versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Então, o Enoque que nós estamos lendo em Gênesis, no capítulo 5, dos versículos 19 em diante, é este Enoque da linhagem santa e piedosa, e não o terceiro da linhagem de Caim. Observe que Enoque, por meio de sua fé, ele andou com Deus durante 300 anos. E isso agradou a Deus. Isso agradou a Deus. Nós podemos ler Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então repare que Enoque agradou a Deus por meio da fé, porque Paulo continua: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus amados, então Enoque, nós podemos observar, lendo esta passagem de Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, que Paulo nos informa que este Enoque, o 7º depois de Adão, ele tem fé porque ele agrada a Deus. Ele tem fé porque ele agrada a Deus. Andou Enoque com Deus. Voltemos aqui ao nosso versículo 22 do capítulo 5. Enoque andou com Deus. E a primeira coisa que nós temos que compreender e trazer para a nossa vida como uma aplicação é: será que temos andado com Deus? Você, meu amado, tem andado com Deus? O termo andar significa um relacionamento firme e progressivo. Significa uma vida de comunhão. Andar com Deus é um projeto de vida. Andar com Deus é estar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Os reformadores costumavam sempre nos lembrar que a nossa vida deve ser vivida coram Deo. É uma expressão em latim que diz diante do Senhor, na face do Senhor. Viva assim. Não é algo que nos lembramos de vez em quando, nos devocionais, nos nossos exercícios individuais, familiares ou públicos de piedade, mas em toda a nossa vida, no nosso lazer,
no nosso trabalho, nos nossos estudos. Ande como Enoque, corandeu. Enoque, meus amados, ele foi transportado ao céu antes do dilúvio. E é interessante nós observarmos que o dilúvio é juízo de Deus. O dilúvio é juízo de Deus. E Enoque foi poupado deste dilúvio. Ele foi trasladado aos mais altos céus. A outra figura que nós podemos observar aqui é justamente Metusalém. Vamos ler. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque, aqui no versículo 25 a 32 do capítulo 5. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Meus amados, Metusalém, ele viveu mais que qualquer outro ser humano. Ele viveu 969 anos, quase 1000 anos. E essa é uma idade verídica. Você não tem por que duvidar ou tentar mitigar, diminuir, dando interpretações liberais ou diferentes ao que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina que Metusalém viveu 969 anos. Que bênção! Os motivos podem ser vários, como, por exemplo, as condições climáticas, a alimentação, enfim. Mas o que importa é que o poder de Deus assim o determinou, que esses nossos primeiros pais antediluvianos, que vieram antes do dilúvio, vivessem muitos anos. E por fé, nós acreditamos nesta veracidade. Os estudiosos dizem que o nome Metusalém significa enviado. Enviado. Talvez se trate de uma espécie de profecia, uma vez que o dilúvio ocorreu no ano da sua morte. Então, talvez o nome de Metusalém, como será enviado, significa uma profecia de que seria enviada no seu tempo de vida, em seus anos, o dilúvio do Senhor. Por outro lado, também, nós temos a profecia que o próprio Lameque faz aqui no versículo 29, quando ele diz, ao ter seu filho Noé: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então repare que Lameque tinha fé no Messias que havia de vir, do Messias prometido a Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. E é essa fé que salva o povo de Deus. Inclusive no Antigo Testamento, é essa fé que salva os eleitos do Senhor, os crentes, a igreja veterotestamentária do Antigo Testamento, a fé nesse Messias que havia de vir. Então Lameque, como uma espécie de profecia apontando para o Cristo que havia de vir,
o qual Noé era figura de Cristo, porque ele salva a linhagem piedosa, ele salva a humanidade, assim como Cristo salva os eleitos. Então, talvez também o nome Metusalém será enviado, não quer dizer apenas uma profecia no que concerne ao envio do juízo de Deus nos dias de Lameque do dilúvio, mas também ao envio do futuro Messias em Cristo Jesus, que é tipificado, prefigurado no filho de Lameque, em Noé, que irá salvar também a humanidade. Percebem, meus irmãos? No decorrer do tempo, meus amados irmãos, a expectativa de vida do ser humano passa a declinar. Passa a declinar. Depois do dilúvio, cai drasticamente. Vamos ler, por exemplo, o capítulo 90, versículo 10 do livro de Salmos. Aqui diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui o salmista nos diz que, havendo vigor, nós podemos chegar a 80 anos. E o melhor deles é canseiro e enfado. Repare que, em comparação com os patriarcas antediluvianos, da linhagem piedosa, que viviam 700, 800, 900 anos, após o dilúvio e até os dias de hoje, uma pessoa quando chega, por exemplo, a 80 anos, como diz o salmista, em havendo vigor, o melhor desses dias, a partir dos nossos 80 anos e para algumas pessoas até antes disso, é canseiro e enfado, por conta do nosso pecado, da nossa rebeldia contra o Senhor Deus, por conta do pecado original que herdamos de nosso pai Adão. Meus amados irmãos, esse registro do capítulo 5 de Gênesis, como já disse aos irmãos, ele é o apontamento, a declinação da linhagem de Adão e demonstra o efeito da maldição do pecado, bem como a esperança da libertação desta maldição em Cristo Jesus, do Messias que havia de vir, mas prefigurada também esta salvação, esta esperança, pelo traslado de Enoque e pelo nascimento de Noé. Enoque anda com Deus e é salvo do dilúvio. Assim como em Cristo nós somos salvos da ira eterna e do justo juízo de Deus. Como Noé também é salvo do juízo do Senhor. Então essas figuras apontam para o Messias que havia de vir. Nós podemos observar, recapitulando mais uma vez para finalizarmos esses nossos estudos, que Adão foi feito à imagem de Deus. Ele gera um filho em sua própria imagem pecaminosa e morre. Podemos observar também que a dominância desta morte, ela marca os efeitos dessa maldição. Até mesmo
sobre a linhagem piedosa. Todos esses homens piedosos morrem por conta do pecado. Por outro lado, o traslado de Enoque antes da morte, devido à sua comunhão pessoal com Deus, porque ele andava com Deus, demonstra a realidade da esperança da libertação desta maldição. Na figura de Lameque, descendente de Enoque, nós vemos a demonstração da esperança da libertação da maldição no nascimento de seu filho, a quem Lameque dará o nome de Noé, que significa descanso. Noé também sendo tipo de Cristo, prefigurando a vinda do Messias. Já os filhos de Noé são citados por último neste relato, sem dados genealógicos, como um indicativo do fim de um ciclo da história humana. Então, meus amados irmãos, nós podemos ficar confiantes que, assim como o Senhor Deus proveu salvação à linhagem piedosa, tanto na figura de Enoque, quanto na figura de Noé, que eram tipos de Cristo, nós temos que ter confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias consubstanciado, o Messias vindo à Terra para nos salvar dos nossos delitos e pecados. Meus amados, eu espero que esse breve estudo devocional tenha sido uma bênção para os irmãos, assim como foi para a minha vida. E que o Senhor Jesus, que é rico em misericórdia e bondade, nos abençoe e nos faça cumpridores de sua palavra. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional que iremos estudar.